Meu querido, minha querida, irmão, irmã, graça e paz do Senhor Jesus, as bênçãos de Deus possam te alcançar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal seja destruído e desfeito pelo poder de Deus, operando milagres na tua história. Presta bastante atenção que antes da oração, nós vamos ler aqui o Salmo de número 22. Detalhe, o Salmo é longo, por isso eu vou ler só os primeiros 5 versículos nesse vídeo e vou comentar os 5 primeiros versículos. Portanto, eu te aconselho a ler o Salmo inteiro. É um Salmo messiânico. Esse Salmo, ele retrata toda a crucificação de Jesus. Ele retrata o momento que Jesus estava sendo pendurado na cruz, ele já estava pendurado na cruz, e os fariseus e os soldados romanos de todos que estavam ali embaixo, que não criam nele, o zombavam dele. Fala quando ele clama ao Pai, por que tu me abandonaste? Retrata também quando as suas vestes elas foram repartidas entre os soldados romanos, lançando sortes. Ela fala de todo o desprezo das autoridades religiosas e do povo que estava ali ante a crucificação e do sofrimento de Jesus. Mas este salmo ele não se aplica somente a Jesus, ele tem a sua aplicação para a nossa vida também. Ele é um salmo que é totalmente aplicável à nossa experiência de vida e às nossas experiências de vida com Deus, principalmente. Preste bastante atenção nos 5 primeiros versículos. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tu tão longe de me ajudar e das palavras do meu bramido? Ó meu Deus, eu clamo durante o dia, mas tu não ouves, e na temporada noturna, e não estou em silêncio. Mas tu és santo, ó tu que habitas nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, eles confiaram e tu os livraste. Eles clamaram a ti e foram libertos. Confiaram em ti e não foram confundidos. Presta bastante atenção. Só esses primeiros 5 versículos, mas depois você lê o Salmo todo porque ele é lindo, porque você vai lembrar de Jesus lá nos Evangelhos, na crucificação. Quando você lê esse Salmo, ele vai fortalecer ainda mais a tua fé e Deus vai falar muito contigo nos outros demais versículos. Mas o que eu tenho para te dizer nesta manhã, da parte do Senhor, o que Deus colocou no meu coração, é que todos nós chegamos a este momento muitas vezes. Um momento em que parece que Deus nos abandonou. Um momento que parece que o céu virou pedra acima da gente. Parece que o céu virou bronze e ferro. E nada flui, nada acontece. Há momentos em que a gente está orando e não sente a presença sobrenatural de Deus. Parece que está tudo pesado ao nosso derredor. E a gente ora, espera, passam-se os dias e não vê nenhum sinal de melhora, qualquer sinal de que as coisas vão mudar. E o sentimento da alma, do coração é esse. E a pergunta que a gente faz, às vezes não diretamente a Deus em oração, às vezes a gente não tem nem coragem de falar isso para Deus, mas a gente fala para si mesmo. Meu Deus, por que tu me abandonaste? Por que estás tão longe de me ajudar? E das palavras do meu bramido. Parece que Deus está tão distante, tão longe. Parece que Deus não está olhando, não está vendo. Parece que Deus nos rejeitou, que o pecado é tão grande, as coisas que nós fizemos são tão imperdoáveis, que parece que o Senhor nos rejeitou e as portas da graça se fecharam e as portas do céu estão fechadas. Mas eu, diante do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus que me move nesta manhã para te entregar esta mensagem, com toda a dificuldade aqui que eu estou enfrentando, é que Deus não te abandonou. Deus não está no céu
olhando passivamente o teu sofrimento e as tuas lutas. Deus sabe o que você está sentindo. Ele conhece cada lágrima que você derrama, cada dor e cada gemido é conhecido por Deus. Deus não está te ignorando, nem deu as costas para você. Deus te perdoou de todo o pecado em Cristo na cruz, porque esse salmo é o salmo de perdão na cruz. É um salmo em que o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, que não estava abandonado pelo Pai, mas sentindo o peso esmagador dos nossos pecados ali na cruz, recebendo a ira de Deus em nosso lugar, ali ele sentiu a rejeição de Deus. Mas na verdade o Pai não o abandonou e nem o rejeitou. Porque quando ele morreu naquela cruz, o Pai o fez ressuscitar. E a prova de que Deus estava com Jesus é que a obra da cruz foi consumada e realizada com sucesso. Porque Jesus no final disse: Pai, com toda a confiança que ele sentiu e abraço do Pai, ele disse: Pai, eu te entrego o meu espírito. E expirou. E ele mesmo disse: está consumado, testelestai. Está feito, está realizado a redenção, está realizada a salvação da humanidade, já está realizada. A obra de amor do Pai para me salvar da condenação do inferno, para te livrar das garras de Satanás, para te levar a Deus, te reconciliar com Deus e levar ao caminho da promessa divina de salvação e de libertação, para que o Espírito de Deus habite na sua vida e te dê vitória a cada dia. Cristo primeiro teve que passar pelo aparente sentimento de abandono do próprio Pai na cruz. E nós passamos por esse processo também, porque nós andamos nas pisaduras de Jesus. Há momentos em que o sofrimento, o processo é tão doloroso e Deus nos faz esperar que aparentemente ele está em silêncio, só nos observando. Não ande pelo que você sente. Se você está orando e não está sentindo nada, não guie pelo sentimento, pela sensação. Mesmo que Deus não manifeste algo sobrenatural nas orações, você ora e não sente nada, não se guie pelo que você vê ou sente. Porque o justo viverá pela fé. Nós não nos guiamos por sensação e por vista. Nós somos guiados pela fé, porque a palavra de Deus nos promete livre acesso ao Pai, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, pela obra redentora de salvação que ele realizou, descrito nesse salmo messiânico, o Salmo 22. Foi uma realidade, Jesus nos reconciliou com Deus, Deus te abraça, Deus ouve a tua oração, o silêncio de Deus é temporário, o silêncio de Deus não vai durar a vida inteira, vai chegar um momento em que tuas orações serão respondidas, vai chegar o momento em que o Senhor manifestará a sua glória para ti, em que ele falará contigo e a resposta virá. Espere pacientemente. Os outros versículos. O meu Deus, eu clamo durante o dia. Ele fala que clamou durante o dia e noite a Deus. E ele só escutou silêncio. E ele estava em silêncio. O próprio salmista diz que ele orou. Ele não ficou calado diante da situação. Ele orou a Deus. Aí ele lembrou que Deus é santo, é o Deus de Israel. É o Deus que é louvado e adorado por ele e pelo povo de Israel. Deus é o Deus que é adorado por ti, é o Deus que tu adora, é o Deus que tu busca, é o Deus que tu exalta, é o Deus que tu ama. E saiba que os teus louvores, a tua adoração, a tua busca a Deus, ela agrada ao Senhor. Se você buscar a Deus de todo o teu coração,
cantar louvores a Deus com toda a verdade, se você o adorá-lo em espírito e em verdade, se você se dedicar ao Senhor e se manter firme com Ele, esse Deus Santo, Ele se agradará de ti e a mão dele virá para te socorrer. Aí ele fala no versículo 4, nossos pais confiaram em ti, eles confiaram e tu os livraste, eles clamaram a ti e foram libertos, confiaram em ti e não foram confundidos. Aqui, irmãos, a gente fecha com chave de ouro. Sabe por quê? Porque o próprio Davi, quando ele teve a crise de se sentir abandonado por Deus, nos primeiros versículos, no final ele diz que ele se lembrou do que Deus realizou na vida do povo de Israel, dos milagres, dos livramentos, da salvação. Então a fé de Davi ela foi reavivada. Reavive a tua fé no Senhor, a tua confiança no Senhor, lembrando de todos os grandes feitos que Deus já realizou na tua história, na tua vida. Lembra-te dos testemunhos de pessoas que você já ouviu, que passaram por situações até piores do que a sua, ou semelhante à tua, e Deus deu grande livramento para elas, elas alcançaram o milagre. Nada disso foi imediato, nada disso foi instantâneo. Elas passaram pelo mesmo processo: dor, gemido, sofrimento, espera e sensação de abandono. Encerro dizendo que Deus não te abandonou e jamais te abandonará, porque o caráter de amor de Deus impede que Deus faça isso. Deus não pode desprezar os seus filhos e os seus servos, porque Ele os ama. E o amor é tão grande que Ele se doou naquela cruz por mim e por você. Ele se dispôs a se tornar homem, se humilhar até a forma humana, se nivelar ao ser humano, o ser pequeno, um ser limitado. Ele sofreu tudo o que ele sofreu como homem na Judéia, em Israel. Ele foi maltratado, esbofeteado, cuspido, escarnecido, injustiçado naquele sinédrio. Foi pendurado naquela cruz, traspassado com lança, com os pregos nas mãos e nos pés. Sofreu tudo o que sofreu por causa do amor imensurável que Ele tem por mim e por ti. Portanto, Ele jamais te abandonará, porque isso é contrário ao caráter amorável e santo dele. Deus é muito bom. Jesus é muito bom. O Espírito de Deus é muito bom. Deus te abençoe em nome de Jesus. Busca o Senhor, confia nele e espere o tempo da vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus.